Capítulo 7, Kardec traz uma história que eu não vou pedir para vocês fazerem nada agora, só prestar atenção nessa historinha, mas no final eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu tenho certeza que a maioria vai concordar comigo. O título é Angeli, nulidade sobre a terra. Angeli era o nome de uma mulher. E o título que Kardec coloca é Nulidade sobre a Terra. Isso está no capítulo 7. O capítulo 7 é aquele que apresenta os espíritos endurecidos ou materializados demais. Então essa mensagem aconteceu em Bordeaux, 1862. E assim é relatado por Kardec. Com este nome, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium e Kardec pergunta: arrependei-vos das vossas faltas? Porque ela se apresentou espontaneamente, ela não foi evocada. Tá? Ela chegou perto do médium e pediu para falar. E aí tudo bem, estava ali na sessão, Kardec permitiu que ela falasse e Kardec faz a pergunta: arrependei-vos de vossas faltas? E ela responde: não, não me arrependo. Por que então me procurais? Kardec pergunta. E ela diz: para experimentar. Vamos tentar construir esse raciocínio. Aí Kardec pergunta: acaso não sois feliz? E ela fala: não sou. Sofreis? Não. Não é feliz. Aí Kardec pergunta, com aquela mão de cientista, né? Com aquele raciocínio de cientista que ele tinha. Que vos falta, pois? Que vos falta então? E ela responde: a paz. Não, mas se você não sofre, como é que você não tem paz? Né? Aí Kardec faz um comentário antes de continuar. Ele diz assim: certos espíritos só consideram o sofrimento que lhes lembra suas dores físicas e materiais, não obstante ser intolerável o seu estado moral. E é o caso dela, vocês vão ver porquê no final. Aí ele faz uma outra pergunta: como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? Tem uma mágoa do passado. A mágoa do passado é remorso? Estarei, pois, arrependida? Ele está tentando entender o que era aquele espírito, por que ela estava ali. E ela fala: não, arrependida não, temor do futuro é o que eu experimento. Ela tinha medo do futuro. Aí ele pergunta, né, o que você teme? E ela fala assim: o desconhecido. Vamos voltar lá no Pai Nosso de novo? Lembra quando a gente falou na pergunta número 2 do Livro dos Espíritos que os Espíritos definem que o infinito é o desconhecido? E que na pergunta 4 eles falam pra gente: bom, se a gente falou que o infinito é o desconhecido, obviamente vocês conhecem Deus, porque tudo que não é criado pelo homem é criação de quem? A razão de vocês vai responder, nós não respondemos. Eles respondem desse jeito: a razão de vocês vai responder. Tudo que não é criação do homem é criação de quem? Para nós, é o que a pobreza do nosso vocabulário define como Deus. Não, para nós, falar para quem fizer essa pergunta. Exatamente. Não ficar colocando, acrescentando nada. Exatamente. Não precisa. Bom, aí Kardec pergunta: estais disposta a me dizer o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a te orientar, porque ele queria ajudar. E a resposta dela é um sonoro nada. Ela não fez nada. Calma que a explicação já vem. Qual era a vossa posição social? Mediana. Foste casada? Sim, fui esposa e mãe. Gente, a mulher foi esposa e mãe e não fez nada? Aí Kardec pergunta: cumpriste zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo de esposa e mãe? Não. Meu marido me entediava, bem como meus filhos.
tenho certeza que já tem muita gente julgando a Angelina. E de que modo preenchestes a existência? Me divertindo em solteira e me enfadando em mulher. Ou existência, né? É tudo que a gente quer, né? Divertindo na solteirice, na juventude, aí quando fica velho fica enjoado. Fica chato. Fica implicante, sistemático. Né? Quais eram as suas ocupações? Nenhuma. Quem cuidava da sua casa? Kardec começa a ficar apertado, né? Quem cuidava da vossa casa? A criada. Não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? Aí Kardec já vai fundo com ela, né? Será que não é porque você não fazia nada que você teme o futuro? Ela responde, talvez você tenha razão, mas não basta concordar. Teimosa, hein? Não, vamos lá que você vai ver. Aí Kardec pergunta assim, quereis reparar a inutilidade da sua existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? E ela pergunta como? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. E ela responde, eu não sei orar. Eu não sei orar. Então Kardec vira para ela e fala assim, numa tentativa final. Faloemos juntos e aprendereis, tudo bem? E ela responde, não. Aí Kardec pergunta, mas por quê? Ela fala, porque cansa. Rezar cansa. Eu sabia que esse julgamento ia passar pela cabeça de todo mundo, porque o dia que eu li, eu também julguei. Eu também fiz esse julgamento. Essa não quer fazer nada. Acaba assim ou não? Mas ainda tem um comentário aqui sobre a penúltima encarnação dela. Coração é duro igual pedra. Né? Aí a gente volta lá no moço que está sentado olhando o outro trabalhar e o outro que está trabalhando. Eles são endurecidos. Eles são endurecidos. Eles sofrem muito. Sofrem e sofrem muito. Tem um comentário, duas histórias depois dessa, tem mais algumas que Kardec mostra. E tem um comentário do instrutor que é assim, talvez este tipo de espírito sofra por mais tempo do que os espíritos que praticam o mal. Porque o espírito que pratica o mal, às vezes ele se arrepende e aí ele é ajudado. Esse aqui ele tem dificuldade de se arrepender porque ele está no vazio. Vazio por dentro. Ele não tem do que se arrepender. O entendimento dele é mais complicado. E aí, Kardec pergunta ao instrutor, é permitido saber como foi a penúltima existência de Angeli, depois que ela já tinha ido embora, que ele já tinha encaminhado ela? Porque aí Kardec faz um raciocínio lógico, né? Essa última nulidade, né, essa existência nula que ela teve, deve ser consequência da penúltima. Se a gente tem várias existências, uma é consequência da outra, concorda? E aí o instrutor responde, sem problemas, vamos lhe responder. Ela viveu na indolência beatífica. Ela era freira, trancada num convento. Não era a freira que vai na rua, igual a irmã Dulce, igual a Madre Teresa, ajudar os outros, não. Ela que era freira, trancada num convento, ficava rezando o dia inteiro sem fazer nada. Por isso a resposta dela. Rezar cansa. Por isso que rezar cansa. Por isso que rezar cansa. E ela não sabe, por que ela fala que ela não sabe orar? Porque na verdade ela aprendeu a repetir palavras, ela não aprendeu a rezar com o coração. O sentimento estava nulo. E aí, ele continua, ela vivia na inutilidade da vida monástica, preguiçosa e egoísta por gosto,
Quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito progrediu pouco. Quer dizer, ela pediu a prova da vida doméstica. A gente não fala sempre que a gente pede as nossas provas, o tipo de prova. Ela pediu para vir mãe e esposa. Mas não deu conta. Não deu conta. Aí, depois, logo depois dessa história da Angeli, tem uma história que essa é um pouco menor, mas a gente vai traçar um paralelo dela com a primeira história, né, com que eu falei para vocês. Porque assim, o título é Um Espírito Aborrecido. Ele vem até a reunião, mas só que ele também se apresenta pedindo para falar, só que esse se apresenta pedindo prece. Ele já chega pedindo para eles rezarem para ele. Aí Kardec, a primeira pergunta que Kardec faz para ele é: o que vos leva a pedir prece? E ele fala assim: estou farto de vagar sem objetivo. Estou cansado de andar sem chegar a lugar nenhum. Estais há muito tempo em tal situação? Faz 180 anos, mais ou menos. 180 anos andando de um lado para o outro sem objetivo nenhum. Que desperdício. Sem objetivo nenhum. E aí Kardec não se contenta, né? E pergunta para ele: o que fizeste na terra? Ele: nada de bom. E ele não responde que é nada de mal. Olha que interessante, ele fala nada de bom. Porque nós sabemos que se a gente não pratica o mal, mas também não pratica o bem, a nossa existência está zerada. A nossa existência está zerada. Se a gente não faz o trabalho espiritual, que é esse trabalho do sorriso, do abraço, do conselho, da conversa, da prece, né? Olha a importância da prece. Né? Aí vem alguém e me questiona, já me questionaram aqui na Casa Espírita: ah, mas a gente deve fazer prece pelos desencarnados? Claro que deve. Faz prece pelo encarnado, pelo desencarnado, por você mesmo, por você quando você era desencarnado, por você quando você for desencarnado, por você lá atrás, por você lá na frente. Prece. Porque essa irmã nossa, ela não sabia fazer prece. E Kardec coloca no título, não é de maldade, mas é para chamar a nossa atenção. Ela era uma nulidade, ela era um zero. Ela não servia para nada. Para nós ela não é uma nulidade, porque ela foi um exemplo. Obviamente que depois desse atendimento aqui, nós podemos imaginar que a espiritualidade acolheu ela de alguma forma, né? Porque ela não viria à toa fazer parte de uma obra tão grandiosa como o céu e o inferno. Então, obviamente que ela serviu de exemplo para nós. Mas o exemplo que ela nos dá, e que nós temos que agradecer muito para não repetir, é de que nós não podemos nos anular. Nós precisamos amar a Deus, que é o primeiro mandamento, respeitando as leis divinas. E uma das principais leis divinas, talvez a principal, é o trabalho. Porque o trabalho nos dignifica enquanto seres materiais e enquanto seres espirituais. E é essa dignidade que a gente busca. A dignidade de sermos de fato reconhecidos como filhos do Criador. Então, este primeiro mandamento, não sei se atingiu os objetivos, Marcelo, mas ele vem nos trazer aquela simplicidade da qual a gente estava conversando naquele dia. Qual simplicidade? A simplicidade da gente fazer as coisas por bem.
não apenas para a gente ter, não apenas para a gente angariar recursos, mas fazer as coisas por bem. Por bem de quem? Pelo nosso bem, pelo bem dos nossos irmãos, pelo bem da nossa sociedade, do nosso planeta e de toda a humanidade, que é muito maior do que só esses 28 bilhões que nós temos aqui na Terra. 28? 7 encarnados, 28 tá. desencarnados. Tá bom. A conta é mais ou menos por aí. Mais desencarnado. A conta é mais ou menos 3 para 1. A fila do lado de lá é grande, mas nós estamos ocupando uma vaga aqui importante. Tem faculdade. Nós estamos ocupando uma vaga aqui que muita gente quer. Você não vai terminar. É pra ser o contrário. Mas não é não. Não é não. Só e acabou. Mas você imagina o seguinte, pelo menos mais 7 bilhões de espíritos bons nós temos, porque se nós temos 7 bilhões de encarnados, né? Cada um tem um protetor, um anjo da guarda, então 7 bilhões de bons nós temos, né? O resto é que está complicado. Mas 7 bilhões, tenho certeza que é melhor que a gente. 7 bilhões nós temos certeza que são melhores que nós. Exatamente isso. Né? Mas os outros 14 a gente não sabe. Os que tem os anjos de Deus também. Então, a questão é essa. Mas muitos dos anjos guardiões nem habitam exatamente a nossa esfera, né? Mas isso aí é conversa para outro dia. A questão é, através do trabalho, lei divina, que nos é colocada com amor por Deus, como aprendizado, nós podemos começar a ter uma ideia do que é o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Boa noite, fiquei dentro do horário. Parabéns. Ainda falta 2 milhões, não pode falar mais. Vou deixar o